Amados irmãos do portal Escola Dominical, a paz do Senhor Jesus. Estamos estudando neste terceiro trimestre de 2024 o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os pensamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Esse trimestre é comentado pelo pastor Silas Queiroz. Nessa semana, abordaremos as leituras diárias da lição de número 10, o plano de livramento e o papel de Esther. E na leitura diária de quinta-feira, o tema é: se o livramento divino não chegasse por intermédio de Esther, chegaria por outro meio. E este se encontra no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Leiamos a palavra de Deus. Porque, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? A análise desta quinta é a continuação de onde paramos ontem, após Mardoqueu alertar Esther de que ela também seria atingida pelo decreto, caso fosse omissa, mesmo sendo a rainha da Pérsia. O texto de hoje nos traz duas realidades espirituais. A primeira é que somos instrumentos usados por Deus para fazer a sua vontade, podendo o Senhor usar outro instrumento, caso assim o deseje. Existe um pensamento muito difundido em nossas congregações de que quem tem promessa não morre. Em parte, isto é verdade. Mas temos que saber que as promessas, elas são condicionais. Ou seja, precisamos permanecer debaixo da graça, cumprindo a vontade do Senhor. Mas, meus queridos e queridas, o que a palavra nos diz sobre isto? Leiamos a carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 13, que diz: todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Aprendemos aqui que, embora tenhamos as promessas de salvação e livramento, para tudo tem um tempo determinado, e a morte pode fazer parte deste tempo. A morte é, para aqueles que fazem a vontade de Deus, uma forma também de alcançar a promessa de um galardão ainda maior. É o que está lá também na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 35, que diz: as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Precisa ter muita fé para preferir ser torturado até a morte do que ser livrado da tortura, como o texto nos diz, não é mesmo? A morte física não é empecilho para cumprimento de suas promessas. E Abraão, ele verá o cumprimento cabal das promessas de Deus, mesmo tendo chegado à morte. Caso Esther se negasse a interceder pelo povo junto ao rei, certamente o Senhor daria outro escape e ela receberia a justa punição. Lembremos do que nos diz Tiago no capítulo 4 de sua carta, no versículo 17, que diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. A segunda realidade espiritual é o propósito. Tudo que Deus faz tem propósito. Eu e você, desde que atingimos certa idade, começamos a fazer planos. Fazemos planos profissionais, planos de relacionamento, planos materiais e assim por diante. Mas esses planos, eles só chegam a um êxito perfeito
quando alinhados com os propósitos de Deus. Sem isto, não trazem nenhum bem para nós. Vejamos o que nos diz lá em Provérbios 19, 21. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. E os propósitos e planos de Deus são perfeitos. Está lá na Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esther foi coroada rainha, não para viver uma vida regalada e de riquezas, embora ela usufruísse de tudo isso, mas para cumprir o propósito de Deus naquele exato momento. E Mardoqueu teve a visão espiritual para entender isto e alertar a Esther. Eu e você fomos e recebemos de Deus muitas bênçãos, não porque merecemos algo, mas para cumprir os seus propósitos. O que eu e você temos feito com aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos? Pensemos nisto. Amém.